Então, queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos, graça e paz a todos e uma feliz semana. Hoje nós vamos estudar o capítulo 60, tá bom? Do livro Desertos às Nações. Estamos com a série Conhecer Jesus é Tudo. Quem está acompanhando, está tudo gravado. Quem não está, vai lá no nosso canal, na playlist e revise, que é muito importante, tem sido de muita utilidade e aprendizado. E o irmão Nilson hoje vai falar sobre a lei do novo reino. E com ele e a palavra. Irmão Nilson Pinto aqui da Aspar. Bom dia, irmão Nilson. Seja bem-vindo. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos. Graça e paz. Sim, pai. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Amém. Ótimo. É sempre um privilégio estar aqui com vocês, para que a gente possa, na verdade, a essência desse encontro na madrugada é orar um pelos outros e nos fortalecer. E conforme a irmã Alexandra leu para nós, no capítulo 4 de 2 Coríntios, o versículo 15, a palavra de Deus, eu queria ler de novo, diz que porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Amém? Então, tem duas coisas aqui que eu queria extrair do texto, é que tudo que o Senhor faz é para nós. Tudo o que Ele executa é para nós. E também tudo reduta para a sua glória, por meio da graça abundante da sua glória. Então, nós somos beneficiados para a glória de Deus. E hoje, fala sobre o tópico do deserto das nações, fala sobre a lei do novo retorno. Aliás, a lei do novo reino. Que reino é esse? Que lei é essa? É duas coisas que nós precisamos entender, compreender e viver. Uma é a lei e a outra é esse reino. Então, isso quer dizer que neste reino nós precisamos cumprir essa lei. No final eu vou falar como nós devemos cumprir essa lei. E mais uma Páscoa que se inicia, que se está próximo, se aproximava mais uma Páscoa, Jesus se dirige novamente a Jerusalém. Agora, nessa caminhada, nesse evento em que ele se direciona, algo muito importante acontecia. Jesus, na Páscoa anterior, ele ia juntos aos discípulos, ali misturado com eles e caminhando em direção a Jerusalém. Mas essa Páscoa tinha algo muito especial. É que Jesus, ele caminhava sozinho. Ele ia à frente e os discípulos, 12 discípulos, iam um pouquinho mais atrás. E ele ia na frente, ele estava assim com uma paz tão grande, ele estava, reinava no coração dele uma paz perfeita, porque ele estava em unidade com o Pai. Ele estava em unidade com a vontade de Deus. E cada passo que ele dava era decisivo e ele avançava. Mas ele avançava com o coração em paz, ele avançava com a decisão tomada e ele avançava firme para executar aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Pai desejou e aquilo que o Pai queria. Então, ele avançava decidido para o lugar do sacrifício. Ele ia direto para o lugar de sacrifício. E entre os discípulos, ele vinha um pouquinho mais atrás, aponderava-se um sentimento de mistério, de dúvida e de temor. Mas por quê? Esse mistério, eles ficavam assim, podemos dizer assim, estavam assim,
expectante com aquele mistério que estava ali, que rodeava, né, eles, aquele clima de mistério. E qual era a dúvida deles? Qual era o temor deles? Só que eles maravilhavam-se com a forma que Cristo ia diante deles e seguia ele. E atemorizados, eles estavam atemorizados. E aí Cristo chama os 12, ele para e chama os 12 para junto dele. Venham para cá. Só que quando ele chama, ele chama de uma forma positiva, de uma forma carinhosa, de uma forma amável e de uma forma decidida. Venham para cá. Aí eles se achegam ali a Cristo e Cristo ele começa a revelar e começa a informar, começa a dizer para eles que ao subir em Jerusalém vai ser cumprido tudo aquilo que foi escrito pelos profetas nos rolos, nos pergaminhos, toda a história do que iria acontecer ali. Então ele diz assim que subamos a Jerusalém porque se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram, pois há de ser entregue a gentes escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada tinham disto, eles não entendiam que palavras eram aquelas. Essas palavras, eles não percebiam o que ele falava, estava encoberto para eles. Então Jesus para e diz: olha, o filho do homem vai ser cuspido, vai ser zombado, vai ser açoitado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir. Então, eles ficaram ali, podemos dizer assim, queridos, atônitos. Eles ficaram ali espantados, eles ficaram ali com várias perguntas na mente deles, com aquela informação que Cristo estava falando do que iria acontecer logo em seguida. Mas como? Eles se perguntavam, mas como? Não havia entre eles exatamente antes disso proclamado de toda parte. Cristo tinha dito para eles: o reino de Deus está às portas. Não asseverava o próprio Cristo que muitos se assentariam com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus? Então, eles se perguntavam isso, mas muitos, ou seja, nós vamos sentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus? E não prometera que todo aquele que houvesse abandonado tudo por amor dele, 100 vezes mais nessa vida, e parte do seu reino? E não dera aos 12 a promessa especial de petições de alta honra em seu reino, e sentar-se nos tronos julgando as 12 tribos de Israel? São eram perguntas que eles faziam nas suas mentes. Ainda agora dissera que haveria de se cumprir todas essas coisas escritas nos profetas a seu respeito, e não tinham eles predito a glória do reino do Messias? Então, em face desses pensamentos, pareciam vagas e obscuras suas palavras acerca da traição, perseguição e morte. Fossem quais fossem as dificuldades que sobreviessem, acreditavam que o reino se haveria de estabelecer em breve. Ou seja, por que eles ficaram assim, atônitos com a informação? E por que fizeram essa pergunta? Poxa, mas como se esse reino vai ser estabelecido? Como ele vai ser morto? Como se ele prometeu que nós iríamos ganhar 100 vezes mais nessa vida? Como se nós vamos entrar no trono junto com ele, julgar as 12 tribos de Israel? Por que eles não entenderam essa informação? O que bloqueou a mente deles é porque o pensamento deles naquele momento e durante esse ministério estava no temporal, no desejo humano de prevalecer, no desejo humano de reinar e no desejo de ser liberto de uma escravidão humana. Por isso que eles não conseguiriam
não conseguiu, aí ficou obscuro para eles essa informação. Ou seja, quando nós temos apenas o pensamento, a atitude e o desejo, o emocional humano, a gente não consegue detectar o espiritual. A gente não consegue detectar o que o Espírito Santo está dizendo para nós com relação ao próximo passo a dar em nossas vidas. Ele disse que e aí aconteceu uma coisa muito importante dentro dessa reunião, dentro desse evento. Diz que João, filho de Zebedeu, foram um dos primeiros discípulos que havia seguido Jesus. Ele e seu irmão Tiago tinham feito parte do primeiro grupo do serviço para Cristo. Eles tinham deixado tudo. Eles tinham deixado com prazer. E é importante dizer que esse livro de profecia diz com prazer eles abandonaram lá, eles abandonaram os amigos, eles abandonaram tudo referente ao que se diz a eles para estar com Jesus. Com Jesus eles andaram, com Jesus eles conversaram, eles tiveram uma íntima comunhão na casa de Cristo, ou seja, com Ele. Eles participaram das assembleias públicas com Jesus. E eles arquitetaram temores. Jesus libertara eles dos perigos, Jesus aliviara eles dos sofrimentos, Jesus tinha confortado eles nos dissabores. E é importante que, com paciência e bondade, Jesus instruiu eles até que seu coração parecia ligado ao dele. E, no ardor desse afeto, desejavam estar mais chegados a Cristo e ao reino. Então, em todas as oportunidades que tinha, João sempre procurava um lugar, sempre uma forma de estar ao lado de Cristo, de se achegar ao lado de Cristo. E ali ficar ao lado dele com uma atenção em tudo que ele falava. E a cada dia mais essa atenção, essa procura de estar sempre ao lado dele, de não se apartar dele, foi criando uma intimidade com Cristo. Então, João ele tinha assim uma ligação muito forte com Jesus. E Tiago, ele desejava ser honrado, igualmente numa ligação íntima com Cristo. Então, eles entendiam, principalmente Tiago, que estando ali como amigo, como parceiro, como um discípulo de Jesus, era uma honra. E aí acontece que a sua mãe, ela vai ali junto com os dois filhos, né? E ela era uma seguidora de Cristo, e pelo que diz a Pena Esperada, diz que ela usou os seus bens, né? Ela usou os seus meios para ajudar a obra de Deus, para ajudar Cristo. Então, ela era uma seguidora, ou seja, e uma forma de demonstrar que ela tinha amor por Cristo e pela obra, ela deixou disponível a sua finança para que pudesse essa obra avançar, para que pudesse bancar essa obra. Então, isso quer dizer que esses dois meninos tinham uma condição muito boas com relação a financeiramente. Diz assim, ó, sua mãe era seguidora de Cristo e servira liberalmente com seus meios. Em seu amor e ambição maternos, cobiçava para eles o mais honroso lugar no reino. E aí ela se animou a fazer um pedido para ele. Então, ela se dirigiu com os filhos até Cristo e solicitou uma graça que o coração dela anelava. Decididamente, ela resolveu pedir para Cristo. Aí, quando ela chega diante de Cristo com os dois filhos, Cristo faz uma pergunta para ela. O que quereis que vos faça? O que você quer? Qual o teu pedido para que eu possa, podemos dizer assim, para que a gente possa entender, para que eu possa entender, para que eu possa conceder, né? É importante dizer que Deus concede os nossos pedidos, que a palavra de Deus diz que quando a gente bate, Ele abre. Mas é importante saber que esses pedidos têm que estar de acordo com
o que Cristo, o que Deus quer, aquilo, o que Deus quer. Deus quer que aquilo, que esse pedido venha nos trazer paz, venha nos trazer benefício. Então, nós temos muito cuidado em saber que nós estamos pedindo para Deus na pessoa de Jesus. E ela diz assim, olha, quando ele diz assim, o que queres que vos faça? Ela diz assim, dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E tem algo muito importante que eu aprendi nessa leitura. Diz que Jesus se mostra bondoso para com eles, não repreendendo seu egoísmo em procurar preferência sobre outros irmãos. Eu já escutei pregações com relação a essa passagem. Em todas as pregações que eu escutei, o pregador ele fala de uma forma como que Jesus repreendeu essa mãe e esses discípulos. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, mas as palestras que eu assisti, eles passavam de uma forma assim que Deus estava brincando, que Jesus estava sendo severo em chamar a atenção. E agora eu aprendi que não, Jesus ele se mostra bondoso para com eles, não repreendendo o seu egoísmo, que foi um pedido egoísta, em procurar preferência sobre outros irmãos. Ele lhe lê o coração, sabe a profundeza de sua afeição por eles. Eles fizeram um pedido egoísta, mas Jesus ele olha para dentro, no íntimo do nosso ser. E Jesus sabia e viu a intimidade deles, viu que eles, apesar do pedido egoísta, eles eram pessoas bondosas e fiéis a Jesus. Diz que seu amor não é um afeto meramente humano. Conquanto manchado pela tenacidade de um humano instrumento, é o transbordar da fonte do seu próprio amor redentor. Ele não repreendera, mas aprofundara e purificara, e disse, podeis-vos beber o cálice que ele beber e ser batizado o batismo que eu sou batizado? Lembrando de suas misteriosas palavras, indicando provação e sofrimento. Todavia, eles respondem confiante. Os 2 irmãos respondem. Jesus disse, podeis beber o cálice que eu vou beber? Será que vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles respondem com confiança, podemos sim, Senhor, nós podemos beber, nós podemos ser batizados com o teu batismo. E por que eles responderam isso? Porque eles realmente amavam Jesus. E eles queriam passar pelo mesmo caminho. Eles queriam sentir as mesmas coisas que Jesus era sentir. Mas lembrando que a mente deles era terrena. E eles entendiam que Jesus ia reinar ali naquele momento, tirando um governo corrupto e ditador para sentar ao trono de Israel e ali comandar. Então, lembrando que a mente deles era o quê? Naquele momento, terrena. Jesus responde, em verdade vos beberei o cálice que eu de beber, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. É verdade, Jesus conhecia os meninos, Jesus sabiam que com esse amor que eles tinham por ele, eles iriam, independente da situação, cumprir. Porque quando nós amamos, nós temos um prazer em realizar a missão, nós temos prazer em realizar a tarefa. Só que Jesus disse diante de Jesus, achava-se uma cruz no lugar de um trono. Ou seja, existia uma morte. Em vez de 2 cadeiras, existia. Ele ia ser sacrificado, ele ia ser morto, ele ia ser pregado na cruz com 12 bandidos. 2 malfeitores, um à direita e outro o quê? À esquerda. João e Tiago haviam de partilhar no sofrimento do mestre. Primeiro é o seguinte, que o primeiro dos irmãos a aparecer a espada deles foi Tiago. Ou seja, Tiago foi o primeiro a ser morto e foi morto ao quê? Pela espada. E João, ele suportou a fadiga, o opróbrio e a perseguição.
Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, continuou, não pertence dá-lo, mas é para aquele a quem meu Pai tem preparado. Então, ele não podia dar, vamos dizer assim, suponhamos que a mente dos discípulos ali, suponhamos que ele fosse cumprir conforme a mente deles terrenamente. Eu não posso dar, ele diz, eu não posso, isso não pertence a mim designar isso, mas somente o que? Ao meu Pai. No reino de Deus, não se obtém posição de favoritismo. Não são alcançados nem recebidos por uma concessão arbitrária. São resultado do caráter. O trono e a coroa são os penhores de uma condição atingida. São testemunho de vitória sobre o próprio eu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz para nós a Pena Inspirada. Que no reino de Deus, as concessões não são por escolhas, esse eu quero, esse eu não quero, não. No reino de Deus, ela é concedida pela vitória alcançada pelo próprio eu. Esse é o segredo nosso para que a gente possa morar, habitar e estar na presença de Deus. É a nossa luta contra o eu. Ou seja, aqueles maus traços de caráter que nós temos, parte de nós. Parte de nós. E muitos posteriormente, quando os discípulos chegaram à identificação com Cristo, através da participação dos seus sofrimentos, o Senhor revela a João as condições da proximidade do seu reino. Então, como é que nós vamos viver, reinar? Diz aqui, ao que vencer, disse Cristo, lhe concederei assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Escreverei sobre ele o meu nome. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Paulo diz assim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aqui está o segredo de morarmos, de reinarmos com Cristo, de fazermos parte da sua obra. Primeiro é vencer o eu. E o segundo é trabalhar, participar dos sofrimentos com Cristo, participar dessa luta que é provida de angústia, de sofrimento, de dor, de choro. Eu sempre digo assim, quando tem a oportunidade e quando é propício dentro da igreja. Quando eu vejo alguém na igreja se acabando, pedindo oração, parece que está morrendo, por isso que o mundo está acabando para ela, pedindo oração para que seja liberta, para que seja tenha vontade, para que e passa tempos e tempos de oração e não há mudança. Queridos, existe um remédio para isso. Existe uma forma para isso. Sabe qual é? Trabalhar. Todas as pessoas que trabalham dentro da igreja de Deus passam por dificuldades? Passam. Passam por angústia? Passam. Passam por dor? Passam. Choram? Choram. Mas são vencedoras. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos para Cristo, quando nós somos voluntários na obra do Senhor, todas essas coisas são confortantes diante do Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que nos sustenta. Jesus sai para Jerusalém, comunica que vai ser esbofeteado, que vai ser cuspido, que vai ser morto, e ele, irmãos, incrível, ele está em paz. Por que ele está em paz? Porque ele está fazendo um trabalho que foi designado pelo seu Pai para que nós sejamos salvos. Então, nós precisamos compreender isso, que nós precisamos trabalhar para o Pai, para valorizar o sacrifício de Jesus, para honrar o sacrifício de Jesus e para a nossa própria salvação, porque nós vamos levar outras pessoas junto.
para morar nesse reino. E Paulo fala isso. Diz que mais perto de Cristo estará com aquele que na terra mais profundamente sofreu do Espírito do seu abnegado amor. Amor que não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Amor que move o discípulo, como fazer o Senhor dar tudo e viver e trabalhar e sacrificar até a própria morte pela salvação da humanidade. Irmãos, é esse espírito que foi manifestado na vida de Paulo. Porque Paulo diz assim, olha, para mim o viver é o quê? Cristo. Pois a sua vida revelara Cristo aos homens e morrer é o quê? Ganho. Ganho para Cristo. A própria morte tornaria patente o poder de sua graça e atraria almas para ele. Cristo será engrandecido no seu corpo, disse ele, seja pela vida ou seja pela morte. Então, a mente de Paulo já estava totalmente possuída pelo Espírito de Deus e era um prazer, dizem assim mesmo, era um prazer de morrer na obra e era uma certeza que ele disse assim, guardei a fé, eu acabei minha carreira, eu combati o bom combate, uma certeza que a obra foi concluída na sua vida. Diz que quando os 10 ouviram o pedido de Tiago e João, aí foi um problema. Eu sempre digo assim, aí saiu uma briga, 10 contra 2, 10 querendo dar uns, vamos dizer assim, umas no pé do ouvido dos dois. Diz que quando os 10 ouviram o pedido de Tiago e João, ficaram muito desgostosos, ficaram chateados. O mais elevado lugar do reino era exatamente o que cada um deles buscava para si mesmo. E zangaram-se porque os 2 discípulos lhe houvesse obtido aparente vantagem. Aí, novamente, o conflito acerca de quem deveria ser maior estava pronto de se renovar. Quer dizer, quando começou aquela briga ali, aquela discussão, né, aquela chateação, porque quando a gente está chateado, a gente fala que não deve. Quando a gente está chateado, a gente machuca, a gente magoa as pessoas e fala que não deve. Mas quando nós estamos tristes e desgostosos, e se a gente tiver uma ligação com Cristo, o que a gente faz? Em oração, entrega o caso para Ele. Aqui eles estavam com uma mente totalmente temporal. E aí, quando começou a briga, Cristo entrou no meio e chamou eles aqui, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabeis que os que julgam ser príncipe da gente, delas se assanhariam, e os seus grandes usos de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Ou seja, Cristo disse para eles que quando alguém tem um desejo de supremacia, alguém tem um desejo de reinar, alguém tem um desejo de ser maior, e isso acontece muito no nosso mundo, diz que o restante se torna o quê? Torna escravos e torna dependente dessa autoridade, dessa influência, dessa fortuna, dessa educação. Então, as massas, elas são usadas por esses líderes. E isso não era. Diz que até a religião, ela é usada por líderes que querem o quê? Dominar sobre o povo. E Deus disse para eles, não é assim. Cristo, ele era estabelecendo o reino sob princípios diversos. Cristo nos chama, não à autoridade, mas nos chama para o serviço e para sofrermos a fraqueza dos fracos. Poder, posição, talento, educação, colocava os seus possuidores sob o maior dever de servir aos semelhantes. Ainda mais humilde do discípulo de Cristo é dito, tudo isso é por amor de vós. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para o quê? Para servir e para dar sua vida a resgate de muitos. Então, Cristo diz assim, olha, eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para entregar a sua vida aos resgates de muitos. E Cristo, ele diz aos seus discípulos que todos os sentidos, aqueles sobre quem repousavam os cuidados e responsabilidade, vocês tenham cuidado, vocês têm a responsabilidade sobre os seus próximos.
partilhava da pobreza deles, exercia abnegação em seu benefício, ia diante deles para lhe aplanar os mais ásperos caminhos e deveriam consumar em breve sua obra terrestre, pregando a própria vida. O princípio sobre ele, que ele agia, deve atuar nos membros da igreja, do seu corpo. O plano e a base da salvação são amor. No reino de Cristo, são maiores que seguem o exemplo por ele dado e procedem como pastores de seu rebanho. Então, qual é esse novo mandamento, queridos irmãos? Amar. Qual é esse reino de amor? O que é amar? É fazer com alegria. O que é amar? É se dedicar. Eu queria concluir, diz que em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar o outro, ou prescrever o dever. Deus não dá a toda alma liberdade de pensar. Deus dá a toda alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de nós mesmos. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade na outra. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro do seu próprio ânimo. No reino de Cristo, não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costume. Os anjos de Deus, eles vêm aqui não para ser honrados, mas eles vêm aqui para servir. Esse era o espírito que dominava a igreja primitiva. Qual era? Era, depois que o derramamento do Espírito Santo, o desejo e o que dominava a igreja primitiva, que deve dominar a igreja, sabe o que era? Era um coração e a alma dos que criam, ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria. Ele havia entre eles necessidade, e não havia necessidade alguma entre eles. Os apóstolos davam um grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor, e todos eles haviam abundante graça. Queridos, ao entrar, ao se dirigir para mais uma comemoração de Páscoa, e nessa comemoração, o sacrifício estava diante deles, ia ser pregado na cruz, e eles ainda não compreendiam essa questão, eles achavam que ele estava entrando para finalmente sentar no lugar onde o imperador romano estava. Mas esse sacrifício, ele estava indo ao matadouro para que finalmente nós pudéssemos ser libertos das garras do mal, da garra inimiga. E ele diz que o reino em que ele impera, em que ele quer que nós sejamos príncipes e princesas, reis e rainhas, é o reino de vida eterna, é um reino espiritual. Cristo, através do poder do seu Espírito, ele tira, quando nós pedimos da nossa mente, tudo que está voltado ao desejo humano, como aqueles 2 discípulos, desejo humano. E Cristo coloca, através do seu Santo Espírito em nossa mente, em nosso ser, que o reino é um reino de bondade, é um reino de misericórdia, é um reino de amor, é um reino que nós entregamos um pelos outros, para que possamos ser melhores a cada dia espiritualmente. Então, Jesus diz, através do seu Espírito Santo nessa manhã, que nós devemos orar, que nós devemos lutar, que nós devemos seguir como Paulo seguiu seus passos, que nós devemos entregar o próprio corpo para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e a gente se torne nessa convicção que Paulo teve. Combati o bom combate, agora está preparada para mim a coroa da vida eterna. Que nós venhamos a orar para que possamos tirar do nosso olhar o julgamento contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Que a gente não venha fazer maldade com as nosso próprio pensamento e, através da nossa língua, exaltar algo contra o nosso irmão, observar os seus maus traços de caráter, falar da sua vida para outras pessoas. Não. Quando ele está fraco, fragilizado, e você, como espiritual, ora por ele, jejua por ele, entrega ele na mão de Cristo para que o caráter dele seja transformado no poder do Espírito Santo.
porque diz aqui a palavra que ele veio para que todos que aceitem ele vivam com ele. E só tem uma maneira de demonstrarmos que aceitamos a Cristo, é trabalhar para Jesus. Paremos de reclamar, paremos de murmurar, paremos de ficar acomodado, mas nos colocamos como voluntário, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, seja no meu trabalho, no meu meio social. Porque Deus, ele quer você, Deus, ele me quer, para que possamos morar com ele. Mas ele quer, não que a gente vá egoisticamente até ele, mas que a gente vá até ele, como disse Samuel, de não pecarmos contra ele, não orando um pelos outros. Mas ele quer que a gente vá com ele, mas que a gente leve uma multidão junto para ficarmos e morarmos para a eternidade. Meu desejo nessa manhã é que possamos compreender essa nova lei que é o amor e esse novo reino que é pautado por este amor tão eterno, tão maravilhoso que Deus tem para cada um de nós, mostrando no sacrifício de Jesus, mostrando o poder do Espírito Santo em nossas vidas a cada manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém.